Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para dar continuidade na saga de Moisés, com a libertação do povo de Deus. Nós paramos quando falamos sobre as desculpas que Moisés deu para não aceitar o chamado de Deus. Antes de começar a falar das desculpas, eu quero lembrar que esse mês que nós estamos vivendo, que é o mês de outubro, é o mês da vocação, do chamado e da nossa resposta para Deus. Cada chamado de Deus é um gesto de amor de Deus por nós, porque ele confia a nós também o trabalho que ele reservou para Jesus Cristo, que é implantar o reino de Deus sobre a terra. Anunciar o Evangelho, anunciar a vontade de Deus, fazer esse mundo um pouco mais justo. E como nós estamos respondendo ao chamado de Deus? Com medo, com insegurança e muitas vezes com negatividade. Não aceitamos. Tem até músicas da liturgia que fala, né? Que Deus nos chama, a gente faz de conta que não escutou, a gente vira a costa, não quer saber, mas afinal a gente acaba sendo seduzido por esse amor, por essa paixão que Jesus tem por nós. E nós acabamos aceitando o chamado de Deus. Então, nós vamos lembrar também que Moisés também passou por isso. Por medo, por insegurança, por até timidez. Moisés tinha um grande defeito, ele tinha uma falha no falar. Muita gente fala que era gagueira, outros já falam que era troca de letras. Aí a gente fica sem saber o que era na verdade. Mas de qualquer forma ele não dominava bem a fala. E então ele ajustou com Deus, isso eu não posso falar, e se eu for falar ninguém vai me entender porque eu demoro para falar. E Deus então fala para ele, você não tem um irmão, o Arão? Ele vai ser seu intérprete, ele fala. Você faz e ele fala. Então muitas vezes a gente pensa assim, o que eu vou fazer, por exemplo, se eu for dar uma catequese? Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de ler, mas para isso nunca um catequista está sozinho. Ele sempre tem um ajudante, tem alguém que o orienta. Ninguém vai soltar uma pessoa para falar sem primeiro preparar essa pessoa. Não é preciso ter medo. E de Deus a gente não tem medo, a gente não fala com Deus toda hora. Então nós também devemos ter coragem de falar. E Deus entrega para Moisés o Arão, um irmão, que falava bem. E depois então começa as perguntas de Moisés. O que eu vou falar para o faraó quando eu chegar lá? E para o povo, o que eu vou falar? Que Deus é que me mandou. Aí Deus fala para eles. Ele dá o nome de Deus, que é Eu Sou. Eu Sou é um verbo, e é um verbo muito, muito forte. É um verbo que esclarece a nossa identidade, a nossa vontade, tudo de nós. Então ele fala, eu sou. E quando pergunta para Jesus Cristo também, na hora da crucificação lá, ele pergunta, você é Deus? Ele fala, e ele responde, eu sou. Então a gente fica pensando, muita coisa Deus nos revela e passa desapercebido para nós. É hora da gente prestar um pouquinho mais de atenção. Eu sou é um verbo muito forte. E talvez a palavra Javé, para nós falamos Javé, e para eles lá no Oriente é Yahvé. Então, o povo, pode ser que a tradução dessa palavra, que é dirigida como nome de Deus, seja eu sou. Eu não sei não, nunca pesquisei. E eu só sei que um judeu não pronuncia a palavra Javé. E por quê? Porque o segundo mandamento é não tomar o santo nome de Deus em vão. Então eles não pronunciam esse nome. E no nome onde ele tinha que falar Javé, ele usa uma palavra Adonai, que quer dizer meu Senhor. Aí
O Moisés começa então a interrogar. Já agora ele já sabe o nome de Deus. Ele já pode levar para o povo o nome de Deus. E ele começa, e o faraó? O que eu vou fazer? Como eu vou falar com o faraó se ele tem poder sobre mim? E Deus dá para ele poder. E pede para ele, pega a sua vara, que é um bastão que eles usavam para pastorear as ovelhas, e jogue no chão. E Moisés fez, e a vara virou uma serpente. E Deus falou, pegue ela pela cauda. Ele pegou, ela virou vara de novo. O Moisés foi com essa mágica e com o irmão. Mas chegou lá, os mágicos do faraó fez igual. Fez igual. Então Moisés volta, acho que até meio desapontado, né? Aí Deus pede para ele, põe a sua mão dentro da sua túnica. Aí ele enfiou. Ele falou, agora tira. E a mão estava cheia de lepra. E aí Deus falou para ele, torna pôr e tirar. Ele tornou pôr e tirar e a mão estava limpa de novo. E assim foi. Deus foi dando poderes para Moisés para que ele fizesse, vamos dizer, não milagres. Não é milagre, gente, não é. Vamos dizer assim, coisas surpreendentes que nem os mágicos podiam fazer. Nem os mágicos podiam fazer. Então, Moisés ficou mais fortalecido com isso. Mas cada vez que ele falava com o faraó ficava abismado, prometia de soltar o povo, mas não soltava. Ele endurecia o coração e não soltava, não deixava. E Moisés não pedia muito, não era para deixar o povo ir embora. Era para permitir que o povo fosse até o deserto para poder louvar a Deus da forma que eles estavam acostumados a louvar. Mas o faraó não deixava, porque se eu soltar, eles vão embora. E onde ele ia arrumar tanta mão de obra, praticamente de graça. Só dava comida. Então, começou então uma disputa muito séria mesmo. Deus manda para o Egito 10 pragas. 10 pragas que deixam o Egito abismado. São coisas terríveis, terríveis. Primeiro a água vira sangue, depois vem as rãs, depois vem mosquito, vem tanta praga e cada uma delas incomodava demais, dava doença, matava animais, fazia tudo que não prestava. E o faraó, cada vez que a praga vinha, ele prometia e não cumpria. E a praga vinha pior e pior e pior. Então, Moisés, desacorçoado, né? Recebe de Deus uma das piores pragas do Egito, que era proclamada até nas leituras, nos salmos, em tudo, falando da matança dos primogênitos, que foi o seguinte: Deus avisa para Moisés, olha, fala para o povo que eu vou mandar a praga definitiva. Todos os primogênitos nascidos do Egito, seja de seres humanos e seja de animais, vão morrer. Eu, porém, vos digo, vocês vão matar um animal e fazer um sacrifício. Esse animal deve ser adulto, perfeito e vai ser imolado. O sangue vai ser passado no umbral das portas e a carne vai ser queimada e vai ser assada e devorada. Todos vão ter que consumir o animal por inteiro. E junto com esse animal vai ser consumido pão ázimo. Era o pão sem fermento, porque ele não queria que o povo levasse do Egito o exemplo, porque Deus sempre teve assim, uns exemplos para nos dar. Por exemplo, quando ele fala de fermento na massa, a massa é o povo e o fermento é a forma de vida onde o povo vive. Hoje em dia nós estamos vivendo esse tipo de coisa. Existe um fermento errado
anunciado pela internet, que é o fermento do ódio, do rancor, da vingança, da matança. E nós, o povo, a massa, estamos sendo contaminados por esse fermento. A gente vê aí o feminicídio, quanto homem mata a mulher porque ela não se submete mais à vontade dele, quer se separar, separa, mas é sentença de morte. Então a gente fica abismado de ver com que violência a sociedade está vivendo por causa desse fermento errado que é espalhado entre o povo. Agora, infeliz de nós, que nós temos a vacina certa para ficar fora desse fermento. É acreditar em Deus, é confiar em Deus, é viver o estatuto de Deus. O que Ele nos deixou de conselho, de exemplo e tudo mais, mas nós não fazemos. Somos com os ouvidos e os olhos fechados. Não vemos e não aceitamos a proposta de Deus. Eu quero pedir assim, que vocês analisem a vocês mesmos, diante do chamado de Deus. Nós podemos começar a evangelização dentro da nossa casa, com as nossas crianças, mostrar para eles onde está o erro, onde está a verdade, fazer com que eles amem a Deus mais do que tudo. Sejam vocês um evangelizador, sejam vocês um transformador de mundo. É o que eu espero, é o que eu peço a Deus, é o que eu desejo. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias, e que nós sejamos semente do Reino Novo. Tchau, fiquem com Deus.